Olá, irmãos, a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao nosso canal Rosto de Deus. Nós estamos aqui para mais uma vez conhecermos e nos aprofundarmos na vida de Santa Teresinha, ela que é baluarte da nossa comunidade. Nós estamos percorrendo um itinerário de leitura da vida de Santa Teresinha através da sua autobiografia, o livro A História de uma Alma. Essa autobiografia ela escreveu para sua irmã Paulina, que estava no convento, chamada então Madre Inês, e ela conta nesse livro aquilo que Deus fez na sua alma, o seu itinerário espiritual. Nós já percorremos 3 capítulos. Se você não assistiu, convido você a ouvir e a conhecer esses 3 primeiros capítulos, porque afinal de contas hoje nós vamos entrar no 4º capítulo do livro A História de uma Alma. Se você também nunca leu, convido você a comprar, a adquirir o livro A História de uma Alma. Ele, que é um clássico da espiritualidade católica, certamente vai abençoar muito a sua vida. Começando então no 4º capítulo do História de uma Alma, Santa Teresinha vai contar para sua irmã como ela teve a inspiração do seu nome, que ela adotou de religiosa, Teresa do Menino Jesus. Ela diz que gostava muito de ficar no seu quarto, imersa nos seus pensamentos, em meditação. E numa dessas meditações, ela pensa em que nome ela deveria adotar dentro do Carmelo. Porque afinal de contas, as religiosas colocam um nome para significar a missão que elas vão assumir como religiosa. E ela então reconhece a beleza do nome que foi dado a ela no batismo, Maria Francisca Teresa, que é um nome inspirado em Teresa d'Ávila, que é a grande reformadora do Carmelo, mestre e doutora em oração. E ela sabe que ela não é tão grande como Teresa d'Ávila, mas tem grande apreço pelo seu nome. Então ela pensa em acrescentar ao nome de Teresa o menino Jesus. E depois, anos depois, quando ela ingressa no Carmelo, as irmãs que escolhem para ela o nome, escolhem Teresa do Menino Jesus. E ela vê como uma grande delicadeza da parte de Deus, recordar e permitir que aquela inspiração, anos antes, fosse dado à tona, viesse à tona e ela pudesse adotar esse nome então. Seguindo o capítulo, ela conta que como menina, ela está aqui por volta dos 10 anos, ela não tem muitas brincadeiras, não costuma brincar muito. Ela prefere a leitura, ela tem um temperamento mais introspectivo, não tem dificuldades do silêncio, não tem dificuldades em ficar quieta. E ela diz que gosta muito das leituras. Ela viveu no final do século XIX, não existia TV, muito menos internet, mas as irmãs dela cuidavam o que ela lia, permitia que ela lesse apenas coisas que realmente edificassem a vida dela. E ela conta que uma das histórias que ela mais gostava era a história de Santa Joana d'Arc. Joana d'Arc, que é a padroeira da França. E como nós sabemos, Joana d'Arc fez feitos grandiosos, heróicos. E ela diz que ansiava ser uma grande santa quando ela lia a história de Santa Joana d'Arc. Eu quero ler aqui um trechinho para vocês. Ela diz assim: recebi então uma graça que sempre tomei como uma das maiores de minha vida, pois nessa idade não recebia como agora as luzes em que estou imersa. Cuidava que nascera para a glória, e como procurasse um meio de alcançá-la, o bom Deus inspirou-me os sentimentos que acabo de descrever. Fez-me outro sim compreender que a minha glória característica não apareceria aos olhos dos mortais, mas consistiria em tornar-me grande santa. Poderia tal desejo parecer temeridade, tomando-se em consideração quanto era fraca e imperfeita, e quanto ainda o sou, depois de passar 7 anos de religião. Muito embora sinto sempre a mesma audaciosa confiança de tornar-me grande santa, pois não conto com meus méritos, por não ter nenhum, mas espero em aquele que é a virtude, a própria santidade. Então, ela reconhece a pequenez dela,
reconhece que é graça de Deus, a inspiração de Deus, esse desejo dela pela santidade, mas reconhece também que apenas com a graça de Deus seria possível ela alcançar essa santidade. E é interessante que aos olhos dos mortais, como ela aqui cita, não foi reconhecida essa grandiosidade dela. Assim que ela falece, as irmãs que ali convivem com ela diz: morreu aos 24 anos, não fez nada essa menina, né? E Deus permitiu que aos olhos daqueles que convivessem com ela não enxergassem a grandiosidade que Deus fez nessa pequena alma. E Santa Teresinha nos dá essa primeira lição de que apesar da ordinariedade da nossa vida, e ela não teve grandes coisas, não teve grandes graças, né, na vida dela, como a maioria de nós talvez não tenhamos, mas ela foi uma grande santa, ela é uma grande santa, porque através das pequenas coisas, da pequena via, ela alcançou essa santidade que ela tanto almejou. Fato é que anos mais tarde, o Papa Pio XII declarou ela padroeira da França juntamente com Santa Joana d'Arc. E mais tarde também, São João Paulo II, em 1997, vai declarar ela como doutora do amor, porque com aquilo que ela tinha, com a pequenez, com as coisas tão simples do dia a dia, ela conseguiu se tornar uma gigante, uma grande santa. Então é a primeira lição que nós temos: preencher a nossa mente de tudo que é justo, de tudo que é nobre, verdadeiro, puro, amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar os nossos pensamentos. São Paulo vai dizer em Filipenses 4:8. Assim como Santa Teresinha preenchia a mente dela de coisas nobres, de coisas santas, assim ela preencheu não apenas os pensamentos, mas a alma, o coração, enveredou pelo caminho do amor, assim também nós possamos cada dia buscar preencher a nossa mente com coisas boas para alcançarmos a santidade que o Senhor quer nos dar. Continuando, ela então retoma a cronologia e conta como foi a primeira comunhão dela. Ela foi preparada a partir dos 10 anos pela sua irmã, Maria, para então, tomar a primeira comunhão. E ela, antes da primeira comunhão, faz um retiro de 3 dias com meninas da sua idade num colégio católico. E as irmãs ali, naqueles 3 dias, permitem que as meninas tenham o cuidado consigo próprias, né? E ela diz aí que reconhece o quanto ela foi cuidada, o quanto ela foi mimada pelas suas irmãs, porque aos 11 anos ela não sabia pentear os próprios cabelos, né? Então, ali naquele retiro, ela percebe o quanto Deus foi cuidadoso com ela e o quanto Deus permitiu ela ser amada através das irmãs e do pai. E ela diz que a primeira comunhão foi para ela como um ósculo de amor, que ela sente Jesus beijar a sua alma e se tornar um só. Não existe mais ali Teresa, apenas Jesus. E ela diz que a alma dela é inundada de tamanha graça que ela se esvai em lágrimas. E as pessoas que estão ao redor dela pensam que ela chora por saudades da mãe, que havia falecido quando ela tinha apenas 4 anos, mas ela diz que não, que ali a alma dela está tão inebriada de amor por Jesus que não tem como não chorar, que não tem como não demonstrar isso através das lágrimas. E ela segue contando que sempre a irmã dela, a Maria, preparava ela para as confissões, porque naquela época, no final do século XIX, as comunhões não eram frequentes, era necessário pedir para comungar e sempre era preparado com a confissão. E Maria, sua irmã, ajudava ela a se preparar para essas confissões, e numa dessas preparações fala a ela a respeito do sofrimento, de que Deus permite muitas vezes os sofrimentos. E ela então chega a uma conclusão, e é uma das frases tão belas, uma das coisas muito bonitas que ela escreve no livro.
Ó Jesus, doçura inefável, convertei-me em amargura todas as consolações da terra. E ela diz, essa oração me saía dos lábios sem esforço. Então ela começa a não apenas entender o sofrimento, mas ela começa a orar pedindo a Jesus os sofrimentos para que todas as consolações da terra se tornem amargura, porque ela quer encontrar somente em Jesus a alegria e a consolação. E nesse sentido, ela vai dizer que no período escolar ela não tinha muitas amizades, ela não conseguia, ora pelo seu temperamento mais introspectivo, ora porque ela entende também que Deus permitiu que ela tomasse apenas as coisas do céu, tomasse gosto pelas coisas do céu. E ela diz assim, o bom Deus quer que eu o ame, porque perdoou, não digo muito, mas tudo. Ela reconhece que Deus, sendo tão bondoso para com ela, permitiu que ela não tivesse esses apegos aqui na terra. E ela faz a reflexão de Maria Madalena, que o Senhor muito perdoou. E ela diz, certamente Maria Madalena amava muito ao Senhor, porque ela tantas coisas fez e foi perdoada. Mas daí ela faz uma reflexão. Se um filho talvez sofre um acidente de tropeçar numa grande pedra, certamente foi socorrido pelo seu pai, vai amá-lo demais. Mas e se esse pai, vendo que esse filho poderia tropeçar, tira essa pedra? Esse filho vai amá-lo, com certeza, mas talvez não tome conhecimento de que poderia sofrer uma grande queda. Ela diz, eu sou a filha que não sofreu queda, que não sofreu grandes dificuldades, mas eu enxergo que o Senhor tirou essa pedra, que o Senhor tirou essas grandes possibilidades que eu caísse. Então eu o amo e eu reconheço, né, este amor porque Ele me perdoou, não digo muito, mas tudo. Então Santa Teresinha é uma grande apaixonada de Deus, ela reconhece a grande misericórdia de Deus na sua vida e diz que essa falta de amizade, né, humana, além da família dela, ela enxerga como uma bondade de Deus, para que ela não se apegasse às pessoas aqui na Terra. Ela conta que tem uma ou outra amiguinha que ela tem ali a sua amizade, mas que por hora essas meninas dão atenção e ela também, por força de temperamento, se apega muito a essas meninas e em seguida, passado um tempo, as meninas já desdenham dela. Então ela realmente deixa essas amizades terrenas para buscar amizades somente com o Senhor. Em seguida ela conta como foi a sua crisma, né? Ela sentiu a brisa suave do Espírito Santo, lhe conferindo a força necessária para sofrer, e ela escolhe Leônia, que é uma de suas irmãs, para ser a sua madrinha, e Leônia hoje é declarada como serva de Deus pela igreja. E depois ela conta também que, passado essa fase, a sua irmã Celina, que é a mais próxima de idade dela, conclui os estudos. E ela fica sozinha, né, sem as irmãs no colégio, e pede então ao seu pai para concluir os seus estudos de outra maneira. E o seu pai permite, e ela então vai concluir os estudos com uma professora particular, a senhora Papineau. E ela vai à casa dessa professora para tomar as aulas, e as pessoas que ali frequentam a casa dessa professora reconhecem ali a beleza dela, a graciosidade de Santa Teresinha. E ela diz que ao receber esses elogios, ela percebe como ela era cheia de amor próprio. E ela pede ao Senhor a graça de superar esse amor próprio, né? E também Santa Teresinha conta que nessa fase de idade ela foi tomada por uma
por pensamentos escrupulosos. Como assim? Tudo aquilo que ela vivia, ela sentia que era pecado, e ela ia logo correr, pedir para Maria, sua irmã, ajudá-la a entender o que era pecado ou não. E ela sentia que ela tinha ofendido a Deus. E Maria ajudava ela a discernir o que era pecado ou não. Então Maria foi uma grande ajuda para ela nessa fase. Porém, acontece que Maria, a sua irmã mais velha, decide entrar também para o Carmelo. E Santa Teresinha, nessa fase, já não está mais no colégio, mas frequenta as Filhas de Maria, que é um apostolado de oração, um apostolado para ensinar a devoção. E ali, naquele apostolado, ela toma Nossa Senhora como a sua mãe. Nós bem sabemos, vimos, né, que ela perdeu a mãe aos 4 anos de idade, e ela adota a sua irmã Paulina, que é a segunda filha dos Martã, como a sua mãe adotiva. E Paulina é a primeira que vai para o Carmelo, e ela está escrevendo para Paulina, e ela adota então Maria, que é a filha mais velha, como a sua mãe. E Maria então agora conta que também vai para o Carmelo, e ela diz: Maria, Nossa Senhora, agora vai ser a minha mãe. Então ela entende que vai perder aquela que ajudava ela nas coisas espirituais, e Nossa Senhora passa a ser a sua mãe, como ela assim diz, e ela pede a intercessão dos seus irmãos que faleceram ainda bebês, ainda pequenos, para ajudar a superar esses pensamentos escrupulosos. Ela chama de 4 anjinhos predecessores. Então, quando ela pede a intercessão desses irmãos, ela consegue ter a alma dela em paz novamente e ser aliviada desses pensamentos escrupulosos. Então, ela percebe como Deus está fazendo essa obra grandiosa na sua vida, de ter já, ainda tão jovem, ainda nem entrou aqui no Carmelo, ele entrou no Carmelo aos 15 anos, e com tão pouca idade já tinha uma grandeza de alma. Que assim também nós peçamos ao Senhor a graça de ter os nossos olhos voltados para o céu, nas pequenas coisas, que não tenhamos medo dos sofrimentos que possam vir a nós e que também não tenhamos medo da santidade e que as pequenas coisas do nosso dia a dia nós possamos enxergar um meio de nós alcançarmos a santidade querida por Deus para nós. Que Santa Teresinha do Menino Jesus, que é a nossa irmã, que é uma santa doutora da ciência do amor, nos ensine a amar cada vez mais a nosso Senhor. E nós vamos continuar com a reflexão da vida de Santa Teresinha através do livro A História de uma Alma. Curta o nosso vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Assim você receberá as notificações para saber na próxima semana quando nós continuarmos a leitura deste livro. Deus abençoe a sua vida e que Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face interceda por nós. Grande abraço.